sem temor, morrer pra mim, será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vive está, o amanhã enfrento, sim vive está, não temerei, pois eu bem sei que é eterno o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vive está, e a vida vale a pena, Cristo vive está. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Bem, antes de nós darmos início ao nosso culto, celebrar o Senhor nessa noite, tem aqui alguns avisos para passar para os irmãos, avisos muito importantes. Um deles é sobre a nossa sessão administrativa. Ela vai acontecer no dia 2 de janeiro e ela vai ser para a eleição da nova diretoria de 2021 e 2022. Então, a sessão administrativa é muito importante. Nós teremos apenas 100 inscrições, tá certo? Então, você que quer participar, é um sábado, às 18 horas, no dia 2. É importante a sua participação como membro, porque você vai ajudar a eleger a nova diretoria de 2021 e 2022. Então, a gente conta com a presença de vocês. Vocês podem fazer as inscrições nos links, né, dos perfis da nossa igreja, no Instagram, no Facebook, está sempre lá o link o pessoal colocando, também no WhatsApp, se alguém quiser, é só pedir. O pessoal manda para você também, para você fazer a inscrição. Ou se você quiser, você pode no final do culto me procurar e eu faço a sua inscrição, tá certo? O importante é que você participe com a gente, que é muito importante essa sessão administrativa, porque é a eleição da diretoria de 2021 e 2022. Esse ano, os nossos cultos festivos serão online, né? Porque nossos cultos festivos são muito cheios, não tem como ter um controle sobre isso. Então, o nosso culto de Natal será online, dia 24, na quarta-feira. Os irmãos acessem lá no canal do YouTube o nosso culto, reúna a sua família, esteja lá adorando ao Senhor e bendizendo ao Senhor. Vai ser um culto especial, um culto que está sendo preparado com muito zelo, para que nós possamos adorar ao Senhor, cada um no seu lar, mas cada um em espírito e em verdade. Amém? E agora mais novidades boas, assim. Em janeiro, nós voltamos com a escola bíblica presencial. Ela será no sábado, a partir das 18 horas. Esse primeiro momento, ela vai ter 100 vagas também. Em breve a gente abre as inscrições para os irmãos poderem participar. Nesse primeiro momento de janeiro, o tema será Seminário da Família Cristã. Nós iremos falar sobre temas relacionados à família. Nós vamos falar sobre a família segundo Deus, casados e felizes, a importância do culto doméstico e criando filhos para a glória de Deus. Serão 4 momentos em janeiro, ou seja, serão 4 sábados, certo? Mas você faz a sua inscrição para participar dos 4 sábados, tá certo? Não é inscrição por cada sábado, você faz inscrição para participar dos 4 sábados. E assim, nós voltaremos então com a escola bíblica no sábado, certo? Não esqueça isso, a partir do dia, deixa eu ver aqui, 9 de janeiro, ok? Também em janeiro, estaremos voltando com os cultos presenciais, culto de oração e doutrina, certo? Na quarta-feira. Esse culto não haverá necessidade de fazer inscrição, porque é um culto que nunca ultrapassa 100 pessoas, né? Então, os irmãos podem vir naturalmente para esse culto. A partir da primeira quarta-feira de janeiro, a gente volta com os cultos presenciais de oração e doutrina, ok? A última coisa a ser dita é agradecer aos irmãos que doaram bíblias, brinquedos e alimentos para São Luís do Curu. Os irmãos foram hoje entregar, né, os brinquedos, os alimentos, as bíblias. Foi uma arrecadação muito boa. Os irmãos agradeceram muito aos irmãos que se empenharam e com certeza tem muita gente feliz lá agora recebendo esses presentes. Obrigado aos irmãos que participaram desta forma. E também quero agradecer aos irmãos pela nossa campanha de missões nacionais.
Nosso alvo era R$ 2.000, mas nós passamos o alvo, né? Nós conseguimos R$ 3.401. Foi maravilhoso, né? Ultrapassamos bastante o alvo, graças a Deus. Mesmo com a crise, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo isso, os irmãos tiveram o coração na obra, e aí nós vamos poder abençoar muita gente, país afora. Amém? É isso, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um culto que nós possamos honrá-lo e glorificá-lo nesta noite, tanto para você que está aqui, como para quem está em casa. Amém? Amém. A gente vai dar início a mais um culto. Chegou o momento da gente entrar na presença de Deus. Amém? Você que está em casa, se você tiver condições, puder fechar os seus olhos. Você que está aqui, curva a sua cabeça. Vamos entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, a Deus queremos agradecer, Senhor, por mais um momento, por mais um culto, por mais um privilégio de poder cultuar e adorar ao Senhor. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor receba, ó Deus, cada oração, cada louvor, Senhor, que for feito neste lugar, que o Senhor possa receber, Senhor, como um aroma suave, ó Deus, que este culto seja para a glória e louvor de Teu nome, ó Deus, que o Senhor se agrade de cada adoração que for feita aqui, que o nosso coração, Senhor, se incline diante do Senhor, que o Senhor possa, pela graça, nos capacitar a Te glorificar nesse culto, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o pastor, que o Senhor possa usar, Senhor, os músicos, para que tudo seja para a glória e louvor de Teu nome, Senhor, porque é para isso que viemos desse culto, para adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? A gente vai para uma leitura bíblica, lá em Efésios. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa, também estiver próximo à sua Bíblia, você puder acompanhar. Amém? Lá em Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Amém? Você que encontrou, diz assim, Efésios, capítulo 3, de número 20, verso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? Deus opera em nós com todo o seu poder através de seu Santo Espírito. Amém? A gente agora vai louvar a Deus com os nossos lábios e com o nosso coração.
eternamente fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Oi, som. Oi. Teremos uma leitura bíblica. Efésios 2, do 8 ao 11. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas. Amém. Oi, som. Oi, som. Oi. Oi. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que
Amém? Chegou o momento do ofertório, um momento também que a gente, como cristãos, adoramos a Deus. Amém? Você que trouxe sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, pode ficar à vontade. Amém? A gente só pede que, para que não haja uma aglomeração, se você puder, um de cada vez. Amém? Amém. A gente vai para mais um louvor e logo após vai ter mais uma leitura bíblica. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabe quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabe quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração
Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. A gente vai para mais uma leitura bíblica, agora lá no livro de Filipenses, capítulo de número 4. A gente vai ler a partir do verso 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Você que está em casa, você também pode acompanhar. Amém? Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma mensagem, é uma palavra num tempo oportuno, momento que a gente vive. Eu não sei se você está passando por algum tipo de situação, se você conhece algum irmão ou conhece alguma pessoa, com certeza você deve conhecer, está passando por uma situação, ou até você mesmo está ansioso. A gente vai agora para um momento de intercessão, amém? É um momento que você ora por alguém, pela graça também você ora por você mesmo. Se você lembra, se você conhece alguém, até você mesmo que está em casa, ore por essa pessoa, ore pelo seu irmão, amém? Deus, pela graça, cuida de você também. Curve a sua cabeça, vamos agora entrar na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Deus, já adoramos ao Teu nome, Senhor, já ofertamos, ó Deus, com os nossos lábios, com o nosso coração, já ofertamos ao Senhor também, com aquilo que o Senhor nos permitiu ter, Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Pai, queremos interceder, ó Deus, queremos pedir por todos aqueles, Senhor, que infelizmente ainda não têm condição de estar na Tua casa, que ainda não têm o privilégio de estar aqui cultuando junto conosco. Que o Senhor, Deus, possa estender a Sua mão e derramar a Sua presença, a Sua graça sobre a vida dessa pessoa. Ó Deus, acabamos de ler, ó Deus, que devemos apresentar ao Senhor todas as nossas súplicas, todas as nossas ansiedades, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Perdoa-nos, ó Deus, se deixamos de confiar na Tua graça. E muito obrigado, Senhor, por nos ensinar por meio dos sofrimentos. Às vezes é difícil
até de compreender, mas o Senhor, pela graça, nos capacita, ó Deus. Fortalece, ó Deus, aqueles que estão passando por momentos difíceis, de dificuldade, que eles possam contemplar a Tua grandeza, a Tua glória, e que o Teu nome, mais uma vez, possa ser glorificado, ó Deus. Que o Teu nome, mais uma vez, possa ser engrandecido, porque é isso que importa, é o Teu nome, é o louvor do Teu nome, é o louvor da Tua glória, ó Deus. O Senhor disse para o Teu povo, lá em Isaías: eu não faço por amor simplesmente de vocês, mas por amor ao meu nome. Então Deus, faz por amor ao Teu nome, faz para a glória do Teu nome, ó Deus. Que o Senhor derrame a Sua graça, que o Senhor derrame a Sua misericórdia, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que infelizmente estão afastados, aqueles que ainda não conheceram o Teu amor. Que o Senhor possa alcançá-los por meio da Tua palavra, por meio dessa igreja, ó Deus. Que o Senhor capacite esta igreja a continuar sendo missionária, pregando a Tua palavra, Deus. Que o Senhor possa nos dar graça nesse momento difícil, que o Senhor possa nos capacitar a Te glorificar, sendo mais parecido com o Teu Filho, Senhor. É isso que Te pedimos em oração. Nos ensina a orar, assim como os discípulos pediram. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a confiar no Senhor, a descansar no Senhor. Nos ensina, ó Deus. Derrama Teu Santo Espírito para que o nosso coração se incline diante do Senhor e confie somente no Senhor. É isso que Te pedimos em oração. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vai para mais uma mensagem musical e logo após a mensagem musical, a pregação da palavra de Deus. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em Tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, Tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de Suas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar.
começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Amém. Oi? Mais uma vez, graça e paz do Senhor, amém? Deixa eu ajeitar logo isso aqui. Pode baixar um pouco mais, Vitor. Pronto. Eu tinha dado uma saidinha porque uma irmã passou mal ali, se sentiu mal. Então a gente vai aproveitar e orar por ela também, tá bom? E ela está com alguns problemas de saúde e se sentiu mal agora. Eu achei que fosse do calor, mas pode ser que não. Então vamos orar por ela, né? Ore comigo, por favor. Senhor Deus, nós entregamos em tuas mãos a vida da tua serva, pedindo que por tua graça e misericórdia o Senhor a visite nesse instante, trazendo a Deus nesse momento aquele poder misericordioso que só o Senhor tem de renovar as forças e fazer com que ela fique bem, Senhor, que ela possa voltar para casa bem, em nome de Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de nós e nós podemos confiar naquele que nunca nos abandona, seja qual for a situação. Que o Senhor esteja com tua graça e misericórdia nesse instante, visitando a tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens que a gente está tendo, né, durante esse mês, que é nossos sermões natalinos, né? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo 2, que é o texto que a gente vai ver agora, Mateus, capítulo 2. Nesses sermões natalinos, você que está acompanhando desde o início, né, nós começamos em novembro, falando sobre as profecias referentes à vinda de Jesus. E agora nós damos prosseguimento na vinda de Jesus, né, algumas lições que a palavra de Deus nos ensina a partir da vinda de Jesus a esse mundo. E hoje nós vamos ver então Mateus capítulo 2, do verso 1 em diante, onde nós aprenderemos sobre adoração. Mateus capítulo 2, do verso 1 em diante. Eu vou convidar você a ficar de pé, tá certo? Quem está em casa também não se sinta acanhado, fique de pé também. Nós vamos ler a palavra juntos, então. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia,
até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém? Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor nos abençoe com sua palavra nesse instante. Deus bendito, Pai misericordioso, Senhor de infinita graça e poder, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui neste lugar de adoração. Te agradecemos, ó Deus, por cada pessoa que está em seu lar, ouvindo a tua palavra, e queremos te pedir nesse instante que ela fale poderosamente aos nossos corações, dando-nos, ó Deus, a condição de compreensão, de entendimento e de submissão a ela, a partir daquilo que vamos receber e entender. Em nome e por amor de Jesus e no poder do teu Espírito, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Mateus 2, então, fala sobre a visita dos reis magos, e a gente vai tentar entender esse texto o máximo possível, para compreender por que a adoração é um presente nosso para Deus, tá bom? Então o texto começa dizendo o seguinte: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Há algumas coisas para a gente entender. Primeiro, quem é esse Herodes? Esse Herodes é um rei que viveu ali naquela região da Judéia, de 37 a.C. até 4 depois de Cristo. Acredita-se que ele era indumeu. O que significa isso? Significa que ele era da descendência de Esaú. Lembra de Esaú? Lembra de Esaú, lá do Antigo Testamento? Né? Que o seu irmão gêmeo, Esaú e Jacó. Pois é, acreditam que ele venha da descendência de Esaú. Por isso, ele era considerado pelo povo, né, o rei dos judeus. Ele exercia uma função governamental em Roma, mas o povo judeu o considerava como um rei. Agora, por que isso? Porque, antes de mais nada, Herodes era um populista. Era um cara que sabia lidar com as massas. Ele sabia conduzir as massas a seu favor. E uma das coisas que ele fez para isso, para que o povo judeu o amasse, ali na região da Judéia onde ele estava governando, foi reformar o templo em Jerusalém. Uma reforma que só terminou depois que ele morreu. Ou seja, ele segurou essa reforma por anos, anos e anos, e o povo o amava por isso. O amava de tal forma que, como eu disse, chamavam-no na época de Herodes, o rei dos judeus. Pois bem, os magos citados aqui, na verdade, eram astrólogos, zoroastristas, ou seja, aqueles que gostam de estudar as estrelas, gostam de estudar aquilo que se chama de astronomia. E eles vieram de uma região distante, sim. Eles empreenderam aqui com certeza uma grande viagem, porque a maioria dos historiadores chegam à conclusão que eles vieram provavelmente da Pérsia. Pérsia na parte do Oriente lá, ou seja, um pouco mais distante dali de Jerusalém. Eles vieram da Pérsia. E por que os historiadores acreditam que eles vieram de lá? Porque na Pérsia é que havia muitos que estudavam astrologia, havia muitos que estudavam essas questões das estrelas. E uma das referências que é feita aqui a esses homens, que na verdade não são reis, né? Que é chamado de reis pela cultura, mas não são reis, são homens comuns. E uma das referências que é feita é que eles entendiam que o sinal da estrela que eles viram no céu conduziria eles ao nascimento do Messias. O Messias, o termo significa o quê? O ungido de Deus, o enviado por Deus para salvar o mundo. Então, como eles tinham essa percepção? Provavelmente, mais uma vez repito, eles eram da Pérsia, e na Pérsia, eu não sei se você lembra, mas foi na Pérsia que o povo de Deus ficou como exilado, lá na Babilônia. Está lá em Daniel capítulo 5, né, deixando bem claro que eles ficaram lá exilados por bastante tempo. E quando eles ficaram exilados lá, houve uma influência, lógico, dos judeus naquela cultura. Uma das influências foi a própria Escritura Sagrada. Então muitos persas tiveram acesso à Escritura Sagrada. Esses magos tiveram acesso à Escritura Sagrada. Então eles estudavam as Escrituras, estudavam a astrologia e juntaram essas duas coisas, entendendo que o Messias nasceria por um sinal de Deus, que seria uma estrela. Aí no verso 2 diz: e perguntavam:
onde está o rei nascido, o recém-nascido, perdão, rei dos judeus? Já imaginaram quando eles disseram isso? Herodes era considerado o rei dos judeus. Aí esses magos do Oriente chegam fazendo a seguinte pergunta, e eles vão direto para quem comanda tudo, né? Porque eles pensam o seguinte: bom, se nasceu o rei, provavelmente esse rei vem de dentro do palácio. Concordam, irmãos? Amém? Então, para onde eles foram quando chegaram lá? Vamos no palácio. Se é um rei que está para nascer, bom, se é um rei, vem da descendência real. Se vem da descendência real, naturalmente deve nascer no palácio. Então eles foram perguntar ao governador da Judéia. E chegaram lá e disseram: de onde está o rei dos judeus? Imagina o que Herodes sentiu quando ouviu isso. E aí eles dizem: porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A estrela foi o sinal que foi dado como referência a eles, né? No estudo que eles fizeram, eles tiveram essa referência de que a estrela conduzia ao nascimento do Senhor. Tem uma profecia em Números capítulo 20, eu não me recordo, 24. Tem uma profecia em Números capítulo 24, verso 17, que é uma profecia de Balaão, que é uma profecia muito interessante, que Balaão diz que uma estrela viria e em Jacó essa estrela brilharia e anunciaria o Redentor. Números 24, versículo 17, se eu não me engano, é isso mesmo, Números 24, 17. Talvez esse foi um dos textos que eles estudaram e chegaram a essa conclusão. Talvez, né? E aí chegaram à conclusão de que a estrela significaria isso, manifestaria onde o rei iria nascer. O astrólogo alemão Johannes Kepler, do século 17, ele diz que provavelmente essa estrela, ela era de uma constelação de Júpiter e Saturno juntos, que formavam uma nova constelação, e eu achei isso muito interessante, a constelação de Peixe. Eu estou falando aqui que eu acredito em astrologia, tá? É só os símbolos que eles falam. Mas é interessante que o símbolo de peixe é o símbolo de Cristo. Não é verdade? Muito interessante, né? Pois é, os chineses viram também no ano 4 antes de Cristo, há nos registros históricos chineses, de que eles viram uma estrela que brilhou fortemente e sumiu, e brilhou fortemente e sumiu de novo. Então, que sugere que seja uma estrela de surgimento variável. Não nos interessa muito aqui como foi a questão da estrela, porque pode ter sido muito bem um milagre de Deus simplesmente. Deus fez a estrela surgir para apontar onde nasceria o Salvador e pronto. A gente pode pensar só dessa forma, eu acho que dessa forma é o suficiente. Aí vamos para o versículo 3, diz: tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Olha que coisa interessante. Quando o rei ouviu essa história de onde está o rei dos judeus que vai nascer, o que aconteceu? Ele imediatamente se alarmou, Jerusalém inteira se alarmou também, o pessoal ouviu essa história. Olha, chegaram os magos aí do Oriente, dizendo que vai nascer um rei dos judeus, um rei autêntico dos judeus, não um rei que os judeus nomearam, mas um rei que o próprio Deus mandou. Isso deve ter alarmado Jerusalém. Então no verso 4 diz o seguinte: então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Herodes ficou preocupado e disse: me falem dessa profecia. Como é que é essa profecia? O que acontece? Digam para mim, me expliquem. E aí no verso 5 diz: em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Amém? Eis a profecia a qual referia-se ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então Herodes era um homem notadamente sedento de poder, sedento de vanglórias, e por isso ele ficou extremamente receoso do que estava para acontecer, de perder esse título que ele conquistou diante do povo. E note que o menino ainda ia nascer, e ele já estava preocupado em perder esse título ou esse poder ou essa glória diante do povo. Aí no verso 7 e 8 diz: com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera.
note a malícia de Herodes. Ele chama os magos em particular e ele diz o seguinte: olha, eu quero que vocês me digam exatamente quando foi que a estrela apareceu, apontando para vocês que o Salvador viria, que esse rei viria. O que ele está maquinando ali? A gente vai saber depois, né? Lendo depois. Ele está maquinando, ele está calculando o tempo. Qual a idade que esse menino já tem? Entendeu? Se esse menino já nasceu e que idade ele já tem. Ou se ele ainda vai nascer ainda. Ele quer fazer um cálculo sobre isso. Porque você sabe o que ele vai fazer, não é? Você sabe que ele vai mandar matar crianças de 3 anos para baixo. Todas daquela região. E Jesus vai sair dali por milagre, não é? Porque José e Maria vão ser avisados. Pois bem, então ele chama ele secretamente, pergunta onde a estrela aparecera, e o que a gente percebe nesses versículos 7 e 8, né? Porque o 8 diz o seguinte: e enviando a Belém, disse-lhes: ide, informavos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Então Herodes, ele transveste o real sentimento dele na figura piedosa de um adorador. Ele diz: olha, o que eu quero é adorar o menino também. Só isso. Então quando vocês forem lá e encontrarem, vocês me digam exatamente onde ele está, porque eu quero ir lá adorá-lo. Ou seja, a gente sabe que não é bem isso que ele quer, não é? Versos 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. A estrela apontava para o que devia ser adorado. Então a alegria deles foi que a estrela parou exatamente onde eles estavam buscando aquele o qual eles queriam adorar. Essa era a alegria deles. É muito parecido, né, gente, com o povo no deserto, a nuvem que conduzia o povo de Deus no deserto, né, levando o povo para a terra prometida. Então quando eles viram aquela estrela parando, e também no Antigo Testamento era assim, no livro de Números, né, quando a nuvem parava, o povo parava. Então quando a estrela parou naquele lugar, eles imediatamente entenderam: chegamos àquele o qual estávamos procurando. No verso 11 diz: entrando na casa, amém? Não tem escrito aí entrando no estábulo, não é? Porque a história do estábulo é outra, já tinha passado. Geralmente nos filmes você vê Maria tem um bebê, eles estão no estábulo, chegam os pastores, depois chegam os magos. Está errado, não é o que a Bíblia diz. Quando eles chegam, Jesus já está numa casa, já é a casa de Jesus, ou uma casa a qual eles talvez conseguiram finalmente para alugar ali naquela região, mas já é uma casa. E também há uma outra questão: provavelmente Jesus não era mais bebê, já podia ter 1 ou 2 anos, ou até 3 anos, porque, vocês lembram, Herodes manda matar de 3 anos para baixo, pelo cálculo que Herodes conseguiu fazer. Então, entrando em casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Outra coisa que a cultura diz muito: são 3 reis magos, não é? Não diz isso na Bíblia, apenas a Bíblia fala que são 3 presentes. Aí a cultura popular pensou: se são 3 presentes, são 3 pessoas dando 3 presentes, mas poderiam ser 6 pessoas, poderiam ser 5 com 3 presentes, ou poderiam ser 2 com 3 presentes, enfim. O que nós sabemos é que há plural, são magos, ou seja, são 2 ou mais, mas as escrituras não dizem para nós que são 3. Muito bem, então aqui nós percebemos no verso 11 que eles vieram para ofertar a Jesus, eles não vieram para receber. Vocês prestaram atenção nisso? Diz o texto bem claramente para nós que eles viram o menino com sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo tesouros, presentearam o menino. E essa questão de presentear, aí eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 76, por favor, para você entender uma profecia interessante sobre esse presente deles. Salmo 76, dos versículos 8 em diante.
Salmo 76, versículo 8 em diante. Amém? Diz assim: desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Amém? Você conseguiu perceber aqui a profecia? A profecia de que Deus havia enviado a sua justiça, e a profecia de que quem se aproxima dele, se aproxima para quê? Para honrá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, e não para receber nada, mas para entregar. Aí o verso 12, vamos voltar lá para Mateus, volte sua Bíblia lá para Mateus, por favor, porque o verso 12 vai dizer o seguinte: sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Deus avisou a eles, não voltem por lá, avisou-os em sonho, e eles não voltaram para dizer a Herodes que haviam encontrado o garoto e onde haviam encontrado o garoto. Prova para nós que Deus conhecia perfeitamente o coração de Herodes, sabia quais eram os intentos dele, e por isso não facilitou. Deus pode permitir que algumas coisas aconteçam, mas Deus nunca vai facilitar que elas aconteçam. Amém? Deus pode permitir que Herodes fizesse aquilo que fez, mas Deus nunca facilitou para que fosse feito. E assim Ele faz com o mal. Se Ele facilitasse, nós estaríamos perdidos. Então, o que o texto tem para nós aqui? Quais são as coisas mais importantes de nós observarmos aqui de cara, doutrinariamente falando, né? Primeiro, a gente vê que Deus mostra que o seu plano, desde o início, era atrair adoradores de todos os povos. Quem é que vem primeiro adorar a Jesus, né? São um povo que não conhece nem o Deus revelado aos judeus. São esses magos lá do Oriente, o que prova para nós que Deus, em seus planos, quer que todos os povos o adorem. E Ele começa fazendo isso, com que esses magos do Oriente venham adorar ao seu Filho Jesus. Os antigos pais da igreja, o que são os pais da igreja, meus irmãos? São os discípulos dos discípulos. Tivemos os discípulos e tivemos os discípulos dos discípulos. Esses que são chamados pais da igreja diziam que o fato dos magos do Oriente terem ido adorar o Senhor era Deus dizendo ao mundo todo que um dia todas as crenças teriam que se prostrar diante do Senhor. Uma segunda coisa que a gente vê aqui é que essa estrela, como eu disse, parece muito com aquela nuvem, né, que conduzia o povo de Deus no deserto. E essa estrela parece também, sabe com o quê? Com a Bíblia. A Bíblia que nos conduz a Cristo. Não é pela Bíblia que nós somos conduzidos a Cristo? A gente sabe que na nossa cultura há uma visão de Jesus. Toda cultura tem uma visão de Jesus, mas nós sabemos que existe um Jesus que está na Bíblia. Então a Bíblia nos conduz verdadeiramente a Jesus. É pela Bíblia que nós realmente nos encontramos com Jesus para adorá-lo. Então a Bíblia é muito parecida com essa estrela que conduziu os magos do Oriente. Uma terceira coisa que a gente vê é que o verdadeiro adorador, ele não encontra outra motivação para adorar a Deus senão o próprio Deus. Por que é que esses magos do Oriente vieram de tão longe para adorar a Jesus? Porque eles entenderam que aquele menino foi enviado pelo próprio Deus. Essa era a motivação. Eles não queriam saber o que ia acontecer depois disso. Talvez eles nem tivessem estudado nada nas Escrituras sobre isso, mas eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e o universo, e que era capaz de fazer com que uma estrela brilhasse e conduzisse eles para o nascimento do seu filho, então esse Deus deveria ser adorado, porque esse Deus tinha um poder incrível e esse poder havia sido manifestado a eles. Os magos só sabiam que o Messias seria enviado por Deus e que aquela estrela iria conduzi-los ao Messias, e para eles isso foi o suficiente para desejar adorar o Senhor. Uma quarta coisa é que a estrela, ela apontava para o que devia ser adorado. Eles em nenhum momento adoraram a estrela. Veja bem, a gente vê a natureza, né, e ela nos encanta. Eu não sei vocês, mas eu sou muito contemplativo.
A natureza me encanta, quando eu vejo coisas assim, das mais sublimes, das mais simples, das maiores, eu fico encantado. Mas a natureza, ela nos encanta, porque ela mostra que há um Criador. Então nós não adoramos o que estamos vendo, nós adoramos quem criou aquilo. Por isso que o Salmo 19 diz: os céus e a terra manifestam a tua glória. A gente olha e diz: tem um artista, tem alguém que esculpiu isso, tem alguém que criou isso, tem alguém que fez isso. E a gente adora a Deus a partir disso. E eu creio que a estrela, ela naquele instante demonstrava isso. Ela era algo espetacular de se ver, com certeza, porque fez esses homens serem atraídos a isso. Mas não era o que eles queriam adorar. O que eles queriam adorar era aquilo que a estrela estava apontando. Em quinto lugar, o adorador, ele deseja ofertar mais do que receber. Ele reconhece que todas as coisas provêm do Senhor. Portanto, ele tem recebido o que é o suficiente. Aqueles magos do Oriente ensinam para nós que, para você adorar a Deus, repito, a sua motivação é que Deus exista. Se Ele existe, então Ele merece ser adorado. Em sexto lugar, Deus conhece os corações. Conhecia o coração de Herodes. Ninguém pode dar a Deus algo que antes Deus não lhe tenha concedido. Então Herodes diz assim: eu quero ir adorá-lo também. E talvez Deus lá do alto céu disse: como, Herodes, você quer ir adorá-lo, se eu não coloquei em seu coração o desejo, o prazer, a vontade de adorá-lo? Isso não vem de nós, isso é Deus que coloca em nós. Esse desejo, esse prazer e essa vontade de adorar ao Senhor. É Deus que coloca em nosso coração, não vem de nós. Então, quais são as lições que nós podemos tirar do texto? Primeiro, Deus deseja que todos os povos o adorem. Não há distinção. A Bíblia diz que um dia nós estaremos no céu, na glória, e estaremos celebrando com todos os povos de tribos, línguas, raças, das mais diferentes etnias. Estaremos todos louvando e bendizendo ao Senhor, porque esse é o desejo do Senhor. Em segundo lugar, a segunda lição é que nós só adoraremos a Deus de verdade quando reconhecermos Deus conforme a Bíblia o revela. Terceiro lugar, a maior motivação para o adorador é o próprio Deus. Veja bem, são os atributos de Deus que são revelados a nós. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a própria santidade de Deus, saber que existe um Deus puro, que não está envolvido com o mal desse mundo, que não se mistura com o mal desse mundo. Essas coisas nos levam à adoração, essas coisas nos inclinam à adoração. Saber que tudo que foi criado está dizendo indiretamente a nós que existe um Deus. Isso é incrível. Adorar é dar, é reconhecer que não há nada do que nós tenhamos em nossas mãos que Deus não nos tenha dado primeiro. Não há nada que nós tenhamos em nossas mãos que tenha partido de nós. Mas até onde eu nasci, de que família eu sou, a minha constituição física, a minha constituição intelectual, tudo pelo qual fui formado, cremos que veio dele. E por isso as Escrituras dizem: deve voltar para ele, porque pertence a ele. Foi ele que criou. Nós não temos nada partindo de nós mesmos, mas tudo que temos parte dele. E não há como fingir adoração, não há como querer se passar por adorador. A adoração é um sentimento que é transbordante, é algo natural, é algo que você simplesmente sente, que é aquela coisa da contemplação e do reconhecimento de que todas as coisas partem de Deus e de absolutamente nada mais além de Deus. Tudo começou nele e tudo há de encerrar nele. Isso é adoração, esse é reconhecimento da grandeza de Deus. Então, meus irmãos, o que nós devemos aprender a partir disso, da compreensão de que nós tivemos esse texto? Somente o Senhor é digno da nossa adoração. Você sabe o que é adoração? É assombro, é você ficar pasmo,
assustado com aquilo. Eu não sei se você já passou perto da morte e escapou. Acredito que sim, porque você está vivo aqui. Já aconteceu muitas vezes comigo passar perto da morte. E aquilo dá um espanto na gente, que a gente diz, de onde veio este livramento? É desse tipo de espanto que eu estou falando. Mas quem é que se espanta com Deus? Quem é que fica pasmo com a ação de Deus? Todos os quais Ele se revelou. Todos os quais reconhecem, existe um Deus. Não é possível, existe um Deus. Eu já contei a história do João aqui, um amigo meu, mas vale a pena contar de novo. Porque fala de adoração, fala de espanto. O João, um amigo meu, ele estudou, gostava demais de astrologia, essas coisas. Astronomia. Ele gostava demais disso, estudava bastante. E ele passou num teste, numa faculdade lá em São Paulo, e quem passasse nesse teste ganhava um prêmio, que era visitar a NASA. E o João, ele era ateu, não cria que existia Deus. E ele foi para a NASA, e lá deixaram ele olhar o telescópio Hubble, e lá tem um lance muito interessante. Você olha aqui na Terra e o satélite está lá no espaço. Então você olha aqui a imagem vinda lá do espaço, entendeu? Como se o teu olho estivesse lá no satélite lá do espaço. Então o João foi ver a Terra, e ele me disse que quando ele viu a Terra, e ele disse que era aquela bolinha azul, com nada ao redor, nada, só aquele espaço enorme e aquela bolinha azul. Ele disse que começou a se tremer e começou a dizer: tem que existir um Deus, tem que existir um Deus para cuidar dessa bolinha, porque senão, coitado de nós, quem vai cuidar dessa bolinha? E ele já voltou para o Brasil com essa convicção: tem que existir um Deus. João estudou, leu bastante e hoje é pastor. Assombro. Quem não se assombrar não adora. Quem não chegar nesse lugar aqui e dizer, quer dizer que Deus está aqui? Quer dizer que Ele prometeu que onde estivessem 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele se faria presente? Então o Senhor Jesus está aqui. Ele está mesmo neste lugar onde a gente está cantando aqui, até muitas vezes de maneira apática, e mesmo assim Ele está aqui. Ele prometeu que sim. Isso me assombra, isso me assusta, isso me leva à adoração. Reconhecer que todos os dias há um Deus que me levantou, porque durante a noite eu dormi, e dormir de certa forma é uma morte. A gente dorme e apagou, não é verdade? É uma morte. E no outro dia a gente acordou. Quem cuidou de nós enquanto dormíamos? É um assombro reconhecer que foi Deus. É um assombro reconhecer o nosso organismo, a maneira que ele funciona. É um assombro reconhecer a maneira que o nosso cérebro funciona. É um assombro reconhecer a tecnologia, que é uma coisa absurda, como esse mundo mudou de 20 anos para cá. É um assombro, então, o intelecto que Deus colocou no homem, que foi criado à sua imagem e semelhança. Se nós temos a capacidade de criar essas coisas que nós criamos, então não se assuste daquele que te criou poder criar muito mais do que você imagina. Isso é o assombro. Isso é adoração. Então você entende que esse Deus se revelou a você, e que você compreende isso, e que uma vez que você compreende isso, você tem uma responsabilidade. A responsabilidade qual é? Se você reconhece que existe um Deus, então você também reconhece que Ele merece a sua adoração. A gente venera muita coisa, né, na vida. A gente venera filhos, netos. Eu venero minha netinha, fico lá pasmo, qualquer bobagem que ela faz, qualquer coisa que ela diz, um beijo dela me derrete totalmente. Por que isso? Por que a gente faz isso? Ora, porque a gente tem um sentimento dentro de nós de assombro. A gente fica pasmo com aquilo que nos cerca e nos faz bem. Não é diferente com Deus. Então nós temos uma responsabilidade de adoração, porque sabemos que existe um Deus. O incrédulo, ele não tem responsabilidade nenhuma com a adoração, nenhuma. Ele não reconhece que existe um Deus. E se reconhece, o Deus que ele reconhece é outro completamente diferente daquele que está na Bíblia.
Então ele não tem responsabilidade de adoração, mas nós temos. Porque se nós tivermos um livramento de morte, a gente diz, foi Deus. O incrédulo diz, foi sorte. Então ele não deve nada, mas nós devemos, porque nós reconhecemos que foi Deus. Nós vemos sua mão poderosa e misericordiosa agindo no meio de nós. Nós cremos sim que há uma nuvem sobre nós de alguma forma, nos protegendo e nos guardando. Deus tem formas diferentes de lidar com seus filhos. Não tem como negar isso. Então naturalmente nós devemos a Deus a adoração. Você considera então que a sua adoração é digna do Deus que se revelou a você? Você considera isso? Você considera, olha, a forma que eu adoro a Deus, para mim está perfeita. É digno daquilo que Ele tem feito por mim. É digno daquilo que Ele tem feito por mim. Lembra daquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus e só chorava e não conseguia falar nada, e lavava os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugava com seus cabelos, e aí o anfitrião de Jesus começa a recriminá-la, e aí Jesus vai e olha para ele e diz, se você soubesse o que ela está sentindo, se você soubesse o porquê que ela está agindo assim, e você poderia muito facilmente compreender o porquê da ação dela dessa forma, é porque a ela foi perdoado muitos pecados. Então o que Jesus está querendo dizer é que quem sente a essência do que Deus pode fazer é alguém que adora verdadeiramente ao Senhor, que dá ao Senhor a devida adoração. Há uns anos atrás eu machuquei o joelho jogando futebol com os meninos, um joelho que já tinha problemas antigamente, e uma das coisas mais dolorosas para a minha vida foi, eu não podia me ajoelhar para orar, e eu não podia ficar de pé na hora do louvor, e eu via os irmãos de pé louvando, e eu não podia ir em casa ajoelhar e nem ficar de pé na igreja. Eu percebi uma coisa naquele dia, falando com o Senhor, pedindo para o meu joelho ficar bom. E uma coisa que o Senhor me disse foi, seu corpo é sadio para a minha glória. Sabe por que você pode ficar de pé? É porque eu permito que você tenha saúde para ficar de pé. Então se eu posso ficar de pé, eu fico de pé para a glória de Deus, eu me ajoelho para a glória de Deus, eu uso o meu corpo para a glória de Deus. É assim que a gente entrega a nossa adoração ao Senhor, dando-nos daquilo que somos e temos. Amém? Você tem força física, então entregue ao Senhor. Em segundo lugar, você tem adorado ao Deus da Bíblia ou ao Deus projetado pela nossa cultura? São dois deuses diferentes. Tem um Deus que está na Bíblia e tem um Deus que a cultura do dia a dia nos diz. Aquela cultura que a pessoa diz, valha-me Deus, se Deus quiser eu vou conseguir, só da boca para fora. Na verdade, o pastor Russell Shedd falava isso, né? Não se pode falar em Deus sem pensar nele. Quando é que a gente fala o nome de Deus em vão? É quando a gente fala em Deus sem pensar nele mesmo. Agora, quando você fala, meu Deus do céu, e você está pensando nele, naquele que está revelado na Bíblia, naquele que está nas Escrituras, você não falou em vão. Mas se você disser, meu Deus do céu, sem pensar nele, você falou em vão. Então a pergunta é, você tem adorado ao Deus da Bíblia ou ao Deus projetado pela nossa cultura? Porque tem um Deus que é o que as pessoas imaginam, e tem um Deus que é o que a Bíblia revela. Quem quiser adorar a Deus de verdade, vai ter que entender qual é o Deus que a Bíblia revela. Então o que eu aconselho é o seguinte, busque conhecer mais profundamente a Deus, para poder adorá-lo corretamente. Leia, estude a Bíblia, tente captar o máximo possível da personalidade de Deus. Nós só poderemos ter um assombro em Deus que nos leve à adoração se a gente conhecer o Deus da Bíblia. Eu lembro quando eu comecei a ler a Bíblia, e aí você chega ali naqueles livros em que diz, e Deus mandou matar a todos. Eu disse, nossa, como assim? Porque eu estava acostumado com um Deus da cultura, e um Deus da cultura que nos cerca é um Deus que não tem autoridade nenhuma. Todo mundo vive contestando ele. Por que Deus faz assim? Por que Deus permitiu? Por que não sei o quê? Por quê? Eu li a Bíblia e descobri que Deus não nos deve satisfação nenhuma. Que Ele pode dizimar uma nação inteira e não dar explicação nenhuma, simplesmente porque Ele é soberano e é Deus. E sabe muito mais do que nós. E nossos juízos são pequenos e falhos diante do justo juiz, que a Bíblia diz que é o Senhor nosso Deus. Então quem quiser adorar o Senhor com temor, vai ter que se aproximar da Bíblia, vai ter que compreender biblicamente quem Ele é.
não o que nós imaginamos que Ele seja, mas exatamente o que Ele é. Em terceiro lugar, saber que existe um Deus santo, justo e bom, tem levado você a ter um sentimento de adoração? Saber que existe um Deus santo, justo e bom, saber que Deus é santo, ou seja, Ele não se parece com nada nesse mundo, gente, com nada. É muito bom isso, porque quem nos ama nesse mundo, nos ama com limitações, mas o Senhor Deus nos ama sem limitação alguma. Ele é santo, não existe sentimento semelhante ao dele. O sentimento do Senhor é único, só isso leva a gente a adorá-lo, só isso. Senhor, tu és único, não tem ninguém que me ame como o Senhor me ama, nem minha mãe, nem meu pai me ama como o Senhor me ama, nem meu esposo, nem minha esposa me ama como o Senhor me ama. Não há quem me ame igual ao Senhor, porque o Senhor é santo, e o teu tipo de amor é um só, e é único. Ou será que você poderia adorar a Deus porque Ele é justo? A Bíblia diz que todos os julgamentos do Senhor são justos. Isso é incrível, porque nós não sabemos julgar, a sociedade não sabe julgar, mas o Senhor julga justamente, plenamente. Saber que temos um Deus que é bom, que tudo que faz é bom. Eu ouvi um testemunho hoje incrível, uma irmã contando para mim que quando ela era adolescente, o pai morreu, e pouco tempo depois a mãe teve uma parada cardíaca e morreu também. Ela perdeu os dois. E nós estávamos conversando sobre esse período da pandemia, como é que ela tinha lidado com isso e tal. E ela falando, olha, esse período da pandemia eu fiquei muito bem, porque desde que meus pais morreram, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que eu tinha que viver um dia de cada vez, aproveitando o melhor de cada dia, tendo prazer na vida, um dia de cada vez, conforme Jesus ensinou. Eu aprendi isso desde que meus pais morreram. Então, quando surgiu a pandemia, muita gente da minha família ficou nervosa, tensa, mas eu estava em paz, porque cada dia que eu acordava, eu dizia, acordei, opa, já tenho mais um dia. Cada dia que eu dormia, agradecia, dizendo, opa, passou mais um dia. E assim por diante, desde que meus pais morreram. Eu falei para ela, é impressionante isso. Quando seus pais morreram, eu tenho certeza que você pensou assim, não há nada de bom para vir disso. Nada. É uma tragédia e acabou. Nada de bom virá disso. Aí o nosso Deus, que é poderoso, misericordioso, faz com que aquela tragédia torne-se algo bom no futuro. Uma pessoa que vive um dia de cada vez. E que pode sustentar a família emocionalmente, porque aprendeu a viver, por causa da morte dos pais, um dia de cada vez. É um Deus bom. É impressionantemente bom. É incrivelmente bom. Não dá para a gente comparar. Não dá. Porque Ele é capaz de transformar tragédias em alguma ação de bondade sobre nossas vidas. Então, meus irmãos, reconheçam no dia a dia esses atributos de Deus. Reconheçam no dia a dia a bondade, a justiça de Deus, a santidade de Deus. E isso é que vai transformar você em um adorador. Em quarto lugar, pare para contemplar a criação e veja os motivos para Deus ser adorado. Olha as coisas que Deus criou. Olha as coisas mais simples que Deus criou. E ali você vai encontrar motivos para adorá-lo. Em quinto lugar, adorar o Senhor é estar sempre disposto a lhe oferecer algo. Viram como os magos chegaram lá e ofereceram algo? E aí, você tem oferecido algo ao Senhor? Eu sei que o negócio é bem esquisito, né? Porque a gente oferece aquilo que Ele nos deu, mas o Senhor tem prazer em receber. Ouro, incenso e mirra, coisas preciosíssimas, mas que para Jesus nunca serviram. Ele nunca precisou de ouro, de incenso, nem de mirra. Ele disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque na verdade o Filho do Homem era dono de tudo, de todo o universo. Então adorar ao Senhor é estar disposto a oferecer algo ao Senhor, não porque o Senhor precisa receber, mas porque o Senhor fica grato em receber algo que já deu aos seus filhos. Então, você tem oferecido, por exemplo, a sua saúde ao Senhor? O que você tem feito com a sua saúde? De que maneira você tem ofertado a tua saúde ao Senhor?
como você tem feito com que sua saúde, por exemplo, seja uma bênção na vida de outras pessoas, onde você pode se deslocar da sua casa e abençoar a vida de alguém, cuidando de alguém, ou se dedicando na criação de seus filhos. Você também pode dar ao Senhor seu trabalho. Seu trabalho para você, como diz lá em Colossenses, é mais do que um trabalho para alguém, mas é um trabalho como se fosse para o Senhor. Porque se for feito como se fosse para o Senhor, Ele recebe como adoração. As suas finanças são para o Senhor? Aquilo que você tem no teu bolso, aquilo que você tem no banco, aquilo que você tem guardado, são para o Senhor? O Senhor pode contar com isso se precisar? Que é isso que é interessante no dinheiro da gente, né? É saber que não é da gente, mas administrado por nós, para que, se for necessário, se o Senhor precisar, Ele possa voltar para Ele. Enfim, nós adoramos o Senhor, entregando ao Senhor a nossa vida. Não foi isso que Ele nos deu? Amém? Então a gente devolve para Ele. E por último, seu coração nesse momento, pare tudo e pense nesse momento. Depois de ter refletido nesse texto, depois de a gente ter esmiuçado ele, como se fosse, a gente estivesse comendo um peixe, né? Tirando a carne do texto, tentando compreender perfeitamente a questão da adoração. Depois disso tudo aqui que você ouviu, seu coração está com desejo de adorar mais ao Senhor? O que pode lhe impedir de adorar melhor e mais ao Senhor? O que pode lhe impedir é o que impedia Herodes. É o que ocupa o teu coração. Se o teu coração estiver ocupado demais com o teu ego, com você mesmo, com tuas preocupações pessoais, você nunca vai parar para verdadeiramente adorar o Senhor. Porque mesmo que você esteja num ambiente de adoração como esse, teu pensamento sempre estará vagando por N preocupações pessoais, que vão totalmente tirar o foco de contemplar o Senhor, de poder ser grato por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e pela expectativa do que Ele fará. Outra conversa que eu tive recentemente, numa visita a uma irmã, onde ela disse que ela fazia muitos planos todo ano, estabelecia os planos e as metas de cada mês. E aí o ano de 2020 foi um desastre, né? Ninguém conseguiu cumprir quase nenhum tipo de meta ou plano. E ela disse que foi libertador, porque agora ela disse que pegou a planilha de 2021 e só assinou o seguinte: Senhor, está em tuas mãos. Então, nós só vamos adorar quando a gente descentralizar a vida da gente e olhar para Deus. Nossos olhos estiverem contemplando o Senhor. E aí nós pudermos em tudo ver o Senhor. Em tudo ver a mão dEle, em tudo ver a misericórdia dEle, em tudo ver o cuidado, em tudo ver o seu amor. Quando a gente vê em tudo o Senhor, meus irmãos, aí sim, nós nos transformamos em adoradores, em verdadeiros adoradores. Por isso, verifique do que seu coração está cheio, porque ele pode estar tão cheio de você, de suas preocupações pessoais, que você nunca lembra de adorar o Senhor. Momentos de oração para muita gente são momentos de pedidos. Se perdem nos pedidos e na oração, e esquecem de adorá-lo. Se você começasse adorando, reconhecendo tudo que Deus está fazendo, pode ter certeza que no momento que fosse para os pedidos, você diria: Senhor, eu não tenho muito pedido a fazer não, porque você já teria reconhecido tanta coisa que Ele fez. Nós não podemos perder a nossa adoração para magos vindo do Oriente, que nem conheciam Deus direito, mas que o adoraram completamente. Nós o conhecemos. A nossa adoração tem que superar a deles. Amém? Vamos orar por isso? Fale com o Senhor, meu irmão, sobre o que você ouviu.
Senhor, nós te agradecemos porque nós cremos que esta noite nós fomos confrontados com a nossa maneira de te adorar, com a maneira de reconhecer a tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor em nossas vidas. Nós te agradecemos por termos sido confrontados assim, porque a tua palavra diz que nós nascemos para te adorar. E enquanto não sentimos esse sentimento em nós, e enquanto não expressamos isto, as nossas vidas não têm o menor sentido. Então nós queremos te agradecer nesta noite e rogar por tua misericórdia que nós possamos viver conforme o Senhor deseja, reconhecendo o Senhor em tudo, para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero convidar o William para vir aqui. As meninas, ali você dá na minha cabeça sempre como cantora, viu? Olhei para cá e a Fabiana, e eu quero convidar os irmãos para a gente encerrar louvando a Deus em pé. Amém? Cantando ao Senhor. Louvar a Deus a gente louva de todo jeito, mas a gente louva também cantando ao Senhor. Eu quero convidar você nesse instante a isso. Eu vou cantar aqui com as meninas. Eu quero te... E aí nós encerramos adorando. Né, William? Deixa eu adorar. Nós vamos cantar da maneira que nós aprendemos na pregação, amém? Com todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em ti.
bem dizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Que o amor de Deus, a comunhão do seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Bom fim de semana a todos.